Hoje nós vamos então iniciar, como a Renata bem mencionou, o estudo sobre o livro O Espírito na Igreja, o que a Bíblia nos ensina sobre os dons. Nós começamos no mês de janeiro a estudar aí sobre o verdadeiro pentecostalismo e trabalhamos diversos temas muito bons a respeito dos dons no nosso meio, dos dons nos dias de hoje. E entendemos que seria bom aqui na nossa Igreja Cristã da Trindade, aqui em Osasco, nós continuarmos a falar desse tema. Talvez nos aprofundemos um pouco mais agora, talvez daqui a uns 2, 3 meses a gente continue usando esse mesmo tema, usando outros materiais, mas enfim, vamos falar sobre os dons, se os dons são para hoje, se os dons estão sendo usados hoje, se os dons estão sendo distribuídos hoje. E a partir da semana que vem nós damos sequência nos capítulos do livro. São 10 capítulos, livro do Dr. Craig Keener, um grande erudito aí pentecostal, professor do Novo Testamento lá nos Estados Unidos, tem seu doutorado lá em Missouri, na Universidade Duke. Então tem uma série de livros publicados pela editora Vida Nova. Tem um comentário muito importante da carta de Paulo aos Romanos pela editora Reflexão, comentário de Romanos do Dr. Craig Keener, e alguns outros por aí. Ele é especialista em Novo Testamento. Então nós entendemos e acreditamos que, atrelado à palavra de Deus, nós podemos ir com o nosso estudo, com a nossa oração, com dedicação, poderemos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre a introdução no estudo, sobre a introdução do livro. Então nós vamos ver que há consenso entre os cristãos, ou pelo menos entre boa parte dos crentes, né, que o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, tanto como fruto ou como a obra do Espírito na salvação, é consenso de que realmente o Espírito Santo age. A maioria de nós concorda também que ele nos concede poder para o evangelismo. Nós vemos isso lá em Atos, quando o derramar do Espírito Santo cai sobre a igreja e trabalha na vida das pessoas, dando-nos capacitação, capacitando a igreja para a evangelização. E aí nós já vemos lá em Atos 2 o agir de Deus ali, quando milhares de vidas se convertem a Cristo. E é interessante ver que também estamos de acordo que pelo menos alguns dos dons espirituais e algumas formas das quais nós já vimos e ouvimos, nós entendemos que o Senhor tem concedido. No entanto, muitas vezes existem divergências entre os cristãos quanto à importância de certos dons, principalmente em relação aos dons de línguas, né, do falar em línguas, dos dons de profecia, nós vamos falar um pouquinho mais disso hoje, o dom de cura, e sobre quando acontece o batismo no Espírito Santo, se na conversão, se após a conversão, ou se em ambos os momentos acontece, no batismo, por exemplo, ou se em ambos os momentos acontece essa questão aí do batismo com o Espírito Santo. O interessante, ou o que é certo, é entendermos e sabermos que em algum momento o batismo com o Espírito Santo acontece. Então, o autor ele começa o seu livro fazendo uma diferenciação, definindo os termos pentecostal, carismático e o evangélico. Eu fiz como ele fala muito lá do contexto norte-americano, então eu acho interessante para nós aqui definirmos o termo pentecostal, carismático e o neopentecostal. O autor, Craig Keener, ele se define como carismático e explica como funcionam esses termos ou classificações lá na América do Norte. Então ele diz o seguinte, em resumo: a denominação carismática costuma indicar cristãos que defendem a contemporaneidade dos dons espirituais e os praticam, mas não são necessariamente membros de uma igreja pentecostal. E aqui, quando ele está dizendo uma igreja pentecostal, é uma igreja de denominação propriamente dita como pentecostal. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Ele mesmo, ele conta um pouquinho. Eu já estive participando de um congresso onde ele era um dos palestrantes. Ele conta que ele caminhou desde a sua conversão, ele caminhou entre pentecostais,
ele caminhou com igrejas metodistas, com igrejas anglicanas, com episcopais. Ele mesmo se converteu numa igreja fundamentalista batista, que é o quê? É uma igreja extremamente tradicional. Mas ele mesmo também teve a sua experiência ao longo da caminhada e dos seus estudos, ele teve a sua experiência pentecostal. E ele conta, ele narra isso de uma forma muito linda, o que aconteceu. Bom, enfim, ele foi ordenado, inclusive, mesmo andando em meios pentecostais, ele foi ordenado em uma igreja batista. Leciona entre pentecostais e vive muito bem entre ambos, pentecostais continuistas e tradicionais cessacionistas. Aliás, vale lembrar aqui, é um comentário meu. Alguns anos atrás participei de uma palestra do Dr. Roger Walson, e vendo o que ele estava falando a respeito das divisões, ou até mesmo das discussões sobre soteriologias, ou discussões sobre denominações, parece que lá nos Estados Unidos, essa discussão, ela tem se diminuído ao passar dos anos. Parece que os cristãos lá, não todos, mas parece que os cristãos lá têm adquirido uma certa maturidade em entender a questão da unidade, independente do que crermos, da forma que cremos algumas questões soteriológicas, isso não nos impede de comungarmos, de caminharmos juntos. Infelizmente, o que a gente vê no Brasil é que essa discussão aqui é muito acalorada. Um defendendo o seu, um defendendo a sua denominação, defendendo o seu pensamento, e um monte de gente no inferno, enquanto a gente está discutindo se a minha igreja é melhor que a sua. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? O autor, por muitas vezes, também se refere de modo mais específico àqueles que oram em línguas, um grupo que naturalmente também defende a contemporaneidade dos dons e os pratica. Embora os contornos da igreja de hoje sejam diferentes da época em que carismático significava, em essência, o não cessacionista, o autor diz que ele não consegue identificar um outro termo para substituir esta designação. Isso nós estamos falando carismático, lá no contexto norte-americano. Ele diz o seguinte: as igrejas carismáticas, que em geral não pertencem a denominações pentecostais tradicionais, embora defendam os dons semelhantes à atualidade dos dons e tal, são considerados a segunda onda do Espírito Santo. Lembrando, como nós já dissemos aqui em algum estudo ainda esse ano, que a primeira onda é onde surge, teoricamente, ali o avivamento lá com Charles Parham, 1901, William Seymour, 1905, 1906, lá em Los Angeles, Azusa. Ali aquele movimento pentecostal que nasce, que surge ali, e que dali cresce e se espalha pela Califórnia, depois alcança a Suécia, os batistas da Suécia, e aí o mundo inteiro é alcançado pelo pentecostalismo, pelo movimento pentecostal. Então, essa primeira onda é considerada o pentecostalismo clássico. Já a segunda onda é essa onda que surge aí na década de 60, com igrejas que saíram de dentro das igrejas igrejas tradicionais, irmãos que tiveram ali o seu encontro com o mover do Espírito Santo, então se pentecostalizaram e acabaram saindo das suas denominações. Então aqui no Brasil nós vamos ver, por exemplo, diversas dessas igrejas. Nós vamos ver a Convenção Batista Nacional, que saiu da Convenção Batista Brasileira, a Igreja Presbiteriana Independente, que saiu da Presbiteriana do Brasil, a Metodista Livre, que saiu da Metodista, e assim vai. Então, uma série de igrejas, até de denominações fortes, conhecidas, acabaram tendo esse encontro com o Espírito Santo e formando outras denominações. Acontece que surge ali cerca da década de 80, 1980, uma terceira onda, que é o que nós brasileiros aqui chamamos dos neopentecostais, né? Os integrantes da terceira onda são evangélicos vindo de igrejas reformadas e pentecostais, dispensacionalistas, que passaram por uma mudança de paradigma. E agora acreditam que os dons, os sinais e milagres retratados nos evangelhos e em Atos
continuam até o presente momento. Porém, agora eles dão uma ênfase na teologia da prosperidade e na teologia da batalha espiritual. Por isso que nós entendemos até que tem muitos crentes aí pelo mundo, até mesmo no Brasil, que se consideram carismáticos, mas não concordam com a teologia da prosperidade, não concordam com a teologia da batalha espiritual. Então a gente precisa entender, pelo menos tentar separar, né, o pentecostal, o carismático, o neopentecostal, o reformado. A gente precisa entender isso. Agora, o fato dessas divisões, talvez até doutrinárias, não pode nos impedir, e o livro vai falar muito disso, da questão da unidade da igreja. O interessante, o importante, o ideal seria se todos nós caminhássemos juntos, né? Mesmo numa casa, numa família de 5 pessoas, por exemplo, nem todos pensam a mesma coisa, nem todos pensam igual. Mas eu acho que se nós olharmos para as coisas que nos levam, que convergem, né, que a gente comunga junto, acho que as coisas vão caminhar bem. Ou seja, as doutrinas principais da fé. Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, a doutrina da Trindade. Então essas doutrinas fundamentais que todos nós cremos, deveria ser um motivo muito mais forte para caminharmos juntos do que os nossos pensamentos soteriológicos, que isso é secundário, né? Mas enfim, embora no Brasil, quando nós falamos do movimento carismático, a gente pensa muito na igreja católica, até conversei isso com o pastor Paulo ontem. No Brasil, quando se fala em carismático, pensa-se logo na igreja católica, porque houve aquele movimento uns tempos atrás, né? Padre Marcelo, aqueles pastores cantores, pastores não, né? Os padres cantores, os padres midiáticos, agora os padres youtubers, e assim vai. Estar pensando que só crente é youtuber? Não, padre também é. Eu ia falar outra pessoa, mas padre também, né? O padre Fábio de Mello lá, o padre Marcelo, que começou com essa onda, né? Aí a gente vai lembrar da TV Canção Nova. Então, os midiáticos aí, então, faz nos lembrar dos carismáticos. Enquanto, então, para o lado evangélico, a gente pensa tudo em pentecostal e neopentecostal. E embora no Brasil os cessacionistas, eles costumam colocar tudo no mesmo grupo, né? E eu acho isso uma desonestidade intelectual muito grande, porque eles sabem, pelo menos entendo que deveriam saber como historiadores, que há uma diferença entre os pentecostais clássicos e o neopentecostalismo e até mesmo os carismáticos. Embora, venhamos e convenhamos, no meio pentecostal tem muita bizarrice. E aí a gente vê que tem muitas igrejas que, talvez até nas grandes denominações pentecostais, ou meninices acontecendo, até mesmo exageros acontecendo até dentro das grandes igrejas pentecostais, e faz com que isso pareça assim com o neopentecostalismo. Aí a gente vai ter que dar o braço a torcer, né? Uma coisa muito interessante também, que o livro menciona, que nós sempre mencionamos, que dificilmente um crente que tem uma experiência com o Senhor, uma experiência real com o Espírito Santo, ele vai deixar de crer na atualidade, na atuação e na atualidade dos dons nos dias de hoje. Somos melhores que os outros? Não, de forma alguma. Pelo contrário, se alguém aqui se acha melhor, deve entender que é o pior. Mas a gente sabe que parece que a coisa se torna mais real quando nós temos uma experiência de fato verdadeira e genuína. E claro que eu estou falando de experiências genuínas, verdadeiras, com Deus, com o seu Espírito Santo. E o autor conta também que ele já passou por várias experiências, inclusive experiências de cura. Ele experimentou dons sobrenaturais como a profecia, seguiu a direção do Espírito Santo ao fazer várias coisas e assim, Deus agiu através da sua vida. Então, a gente sabe, a gente entende que para ele fica mais fácil escrever um livro falando da atualidade dos dons, uma vez que ele vivenciou o dom, o agir de Deus na sua vida. Mas, como eu disse, não tem como nós termos alguma experiência e continuarmos o mesmo. Há 15, 16 anos ou um pouquinho mais, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Antes disso eu já tinha tido muitas experiências com o Senhor. Mas há 16 anos atrás eu estava trabalhando, fui diagnosticado com
com uma pancreatite aguda. Fiquei 36 dias entre a vida e a morte, o médico chamando a família para avisar que eu não ia resistir a uma cirurgia, que o meu pâncreas já estava diluído em 50%, e quando me fizeram a cirurgia, o meu pâncreas estava inteiro. Havia uma infecção, mas eu já havia sido curado, ou talvez eu nem tivesse tido a doença da forma que pensávamos, porque Deus foi agindo, Deus foi atuando. Deus pode ter até usado os remédios, mas da forma que foi feita, nós vimos que foi o toque de Deus na minha vida. E não há como eu negar isso, eu sei o que eu vivi. Você que está ouvindo aí tem a sua experiência, você sabe o que você passou. Então a sua experiência é sua com Deus, não há como negar. A Renata, eu lembro de um testemunho que a minha esposa contou quando ela era bebezinha, que ela acho que não tinha pulmão, não tinha alguma coisa, não tinha osso. Isso, a Renata tinha um osso aberto aqui, e a mãe dela, minha sogra, irmãos estavam orando, e ela era bebezinha, e irmãos estavam orando por ela, e quando os irmãos estavam orando, um dos irmãos viu como que uma bola de fogo, alguma coisa assim, entrando no seu pulmão. E a Renata tinha sido diagnosticada com esse problema aí, que não ia durar muito tempo de vida. No outro dia, após esse período de oração, no dia seguinte, a Renata estava curada, e o problema que ela tinha que havia cessado, que os médicos não entenderam. Passaram-se, ela tinha meses de vida ali. Passaram-se anos, olha, uns 20, 30 anos depois, nós estávamos em um lugar, aqui no Alphaville, orando com um pastor, e um pastor que não conhecia a história da Renata. O pastor virou para a Renata e falou: eu vejo uma bola de fogo aí no seu ventre. Aí a gente ficou até preocupado, né? Isso, ele mostrava nessa região, né? Eu vejo uma bola de fogo. E a gente pensando, né? Meu Deus, ela está grávida, né? Ela está grávida. E realmente estava, né? Só que a gente não sabia. Aí a gente foi ver, ela estava grávida. Só que aí ela perdeu, essa gravidez aí não deu certo, né? E aí eu lembro que eu fui questionar esse pastor. Eu falei: pastor, o senhor falou assim, assim, assado e tal, e nós estamos passando por isso, isso, isso. Ele falou assim: eu não falei que era uma gravidez, eu falei que eu via algo, uma bola de fogo dentro dela. E aí ela lembrou-se disso. Então assim, quem tem experiência com o Senhor vai saber valorizar, vai entender que o Espírito Santo está agindo hoje, está agindo amanhã, e Ele está agindo hoje na sua vida. Abra o seu coração e creia nisso, o Senhor está agindo. Dito isso, vamos passar por uma seguinte reflexão. Existem dons espirituais nos dias de hoje? O autor vai trabalhar isso daí, ele vai mostrar que sim, existe, e o Espírito Santo está atuando na vida da igreja nos dias de hoje. Nós somos um corpo com diferentes dons, e o apóstolo Paulo ele nos dá uma lista em diversas epístolas, lá 1 Coríntios 12, 14, Efésios, vai falar uma série de vezes sobre uma série de listas dos dons em diferentes tipos de ministérios. Mas ao juntá-los, veremos que todos incluem o ministério do amor, a caridade, o ensino, profecia, sabedoria, curas, condução à adoração e evangelismo. Tudo isso são dons. Paulo não faz diferença nenhuma entre os tipos de dom, porque nós não podemos menosprezar nenhum tipo de dom. Devemos receber bem todos os dons. E ele não faz questão, ele não faz qualquer distinção entre os dons sobrenaturais e os dons naturais, pois Deus nos dá todos os dons, e Deus está operando em nós e através de nós, nos dons que Ele nos dá, sejam eles naturais ou sobrenaturais. Se qualquer um dos dons está faltando, o corpo sai prejudicado, o corpo sai machucando. Imagina, a gente vê por aí, né? Uma pessoa às vezes está faltando um braço, está com alguma coisa, está errado, alguma coisa, não está legal. Ou está faltando um olho, está faltando uma... Até o dedinho, quando falta, dá diferença. Então, assim, se algum dos dons na igreja, no corpo, está faltando, alguma coisa não vai dar certo. Nós também sabemos que somos corpo e precisamos de todos os membros. Então, presumimos, então, que precisamos de todos os dons. Alguns crentes
dizem que precisamos apenas dos dons naturais. Olha só, somente precisamos dos dons naturais. Mas isso não é bíblico. E o autor ele vai descrever durante os capítulos que nós estudaremos aqui que isso não tem base bíblica. Ao contrário, se nós lemos 1 Coríntios 12, nós somos incentivados a buscar os dons. A ideia de que não precisamos dos dons é inclusive enfraquecida até mesmo por Paulo, pois tudo é sobrenatural. Todos os dons são conferidos e concedidos por Deus, por isso é sobrenatural. O cristianismo é sobrenatural. O nascimento de Cristo foi um nascimento sobrenatural. Ora, a virgem conceberá e dará à luz, mas ela era virgem. Que história é essa? Então, assim, isso é sobrenatural. Jesus morreu e ressuscitou. É normal, gente? Isso é sobrenatural. É sobrenatural a ressurreição. Quando nós oramos por uma cura, oramos por alguma situação e que Deus responde, isso é normal? Não, já não é nem normal orar. Já pararam para notar isso? Por que o povo chama o crente de doido? Ele ajoelha e fica falando sozinho. Por quê? Porque não é normal você falar com quem você não vê. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós adoramos aquele que é invisível, mas ele é real. Ele está entre nós. Ele está no nosso meio concedendo dons, né, para o enriquecimento e o aperfeiçoamento da igreja. Então, interessante isso, né? Nós somos sobrenaturais. Nós somos sobrenaturais. Glória a Deus. Efésios 4, versículos 11 e 13 diz assim: Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa linda. Paulo nos afirmando, né, que os dons são necessários para trazer o aperfeiçoamento e a unidade do corpo. Lá em Coríntios 14, 1 de Coríntios 14, Paulo diz assim que seria ideal que todos na igreja estivessem profetizando, ou que grande parte das pessoas da igreja profetizassem, devido ao valor que há nesse dom da profecia para edificar o corpo de Cristo. Então Paulo inclusive estimula o crente, né? Paulo estimula os crentes a buscarem esse dom, o dom de profecia, que é tão criticado hoje. O autor, citando 1 Coríntios 14, 1 e 39, nos lembra muito bem que ainda se hoje não houvesse profecias, se não houvesse ninguém na igreja exercendo esse dom, nós deveríamos ainda assim continuar orando, buscando esse dom, porque Paulo nos orienta a buscarmos o dom. E é bíblico, está na Bíblia, buscarmos o dom. Alguns dizem que afirmar que o dom de profecia é para os dias de hoje é como afirmar a diminuição das Escrituras. Isso não é bíblico. Até porque os profetas que profetizavam nos tempos bíblicos, haviam profetas que profetizavam no tempo bíblico que não foi registrado a sua profecia. Então, assim, isso não está diminuindo nada, não está diminuindo em nada as Escrituras. Por exemplo, nós vamos ler lá em 1 Reis 18, Obadias dizendo a Elias sobre como escondeu 100 profetas na caverna. As profecias desse homem não foram, desses 100 homens não foram registradas. 1 Coríntios 14 fala da profecia na igreja local, que não estão registrados na Escritura. E Paulo, alguns comentaristas vão dizer que talvez chegasse ali a cerca de 10.000 profecias que não foram escritas. Então, chegamos à conclusão do quê? De que a Bíblia não tem a intenção de conter todas as profecias. Inclusive na Bíblia nós vamos ver outros gêneros literários, né? Nós temos os proféticos, mas nós temos os históricos, nós temos os livros de sabedoria, o gênero de sabedoria, o gênero poético, né? Isso é muito lindo. Mas enfim, o autor acrescenta: não é a mesma coisa dizer que se é profecia, deve estar na Bíblia,
E se não está na Bíblia, não é profecia. Precisamos atentar a isso. Claro que, como disse bem o pastor Paulo esses dias, no programa de rádio, ele disse assim, que existem as profecias canônicas. O que são as profecias canônicas? São aquelas que estão na Bíblia. Com essas não se mexe. Com essas não se negociam. Apenas crê e pratica o que está na palavra de Deus. Né? Mas agora existem as profecias que não são canônicas. Né? Só que a Bíblia vai nos orientar a examinar, a analisar essas profecias, que muitas vezes, infelizmente, aí eu vou ter que concordar com os que dizem, muitas vezes está mais para profetada do que para profecia mesmo, né? Alguns alegam que se permitirmos as profecias na igreja, permitiremos novas doutrinas. Hebreus 1, versículos 1 e 2, nos mostra Cristo como a revelação plena, completa. Esta é a maior revelação que teremos até que Jesus volte e o conheçamos face a face. Mas lemos na Bíblia textos nos dizendo que o Espírito Santo continuará a nos ensinar. João 14, 26 é um desses exemplos. A profecia não tem a intenção de introduzir novas doutrinas hoje, mas a ideia de que os dons cessaram é uma nova doutrina, pois não é encontrado isso nas Escrituras. Em nenhum momento na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ler, você vai encontrar que os dons cessaram. Trata-se de uma doutrina pós-bíblica, que reclama de doutrinas bíblicas. Então, assim, o cessacionismo por si só é pós-bíblico, né? A própria Bíblia já refuta isso. Usa-se muito o texto de 1 Coríntios 13, de 8 a 10, para falar que os dons cessaram. Mas o autor vai nos ensinar aqui que esse texto fala que os dons passarão. Sim, passarão, mas em maneira conjunta, em maneira coletiva. E quando que isso vai acontecer? Hoje nós vemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é completo, aí sim isso desaparecerá. Vamos ler o texto aqui, 1 Coríntios 13, versículos 8, 9 e 10. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, quando vier o que é perfeito, então o que é parcial será extinto. O dom do ensino acabou? Não. Já pensou se acabar? Não, não pode acabar esse dom do ensino agora. Não pode. Então, o texto está dizendo que os dons vão passar. Mas, quando não mais precisarmos desses dons. Ou seja, hoje nós conhecemos em parte, profetizamos em parte. Por quê? Porque nós ainda não o conhecemos da forma que Ele nos conhece. Mas chegará o dia em que nós o conheceremos como Ele é, na plenitude, com perfeição, com completude. Aí sim, não precisaremos mais do que é parcial. Aí não precisaremos realmente, quando nós estivermos lá na glória, no céu, nós não precisaremos mais falar em línguas. Nós não precisaremos mais orar por cura. Nós não precisaremos mais profetizar. Nós não precisaremos mais nada disso. Porque nós estaremos face a face com aquele que é perfeito. Então, quando os dons cessarão? Na segunda volta de Cristo. Se nós olharmos para o ministério de Jesus, nós vamos ver Ele anunciando o reino, demonstrando o reinado de Deus com sinais, com milagres, com manifestação de poder. Olha, nós estamos falando de Jesus. Então, assim, querendo ou não, quando a ministração da palavra, a pregação da palavra, ela vem acompanhada de sinais e maravilhas, ela vem acompanhada do poder de Deus. É sempre que isso vai acontecer? Não, não é sempre que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Poxa vida, a gente ora por quê? Porque a gente crê que isso vai acontecer um dia, uma hora, em algum momento, não é isso? Se hoje evangelizamos, podemos esperar por sinais, principalmente em regiões não evangelizadas ou resistentes demais ao evangelho. Vocês querem ver um exemplo? Procurem na internet que vocês vão ouvir, vocês vão ler e ouvir um monte de testemunho, por exemplo, de muçulmanos que estão sonhando com Jesus. Já que muitas vezes ninguém consegue ter acesso a eles para pregar, eles estão lá sonhando com Jesus. Jesus mesmo está evangelizando eles. Isso é sobrenatural. Isso não é o dom do sonho?
o dom de revelação, não é? Ou eu estou ficando maluco? Então, assim, há uma grande multidão nesse exato momento, são 9h02 do dia, que dia que é hoje? 7 de abril. Há uma multidão de crentes orando pelos países muçulmanos nesse momento. E é por isso que Deus opera este milagre de se apresentar para esse pessoal aí em sonhos. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi de um judeu que se converteu, eu não lembro exatamente os detalhes, mas quando ele vai lá para a terra dele, para testemunhar que ele conheceu realmente o Messias, o Filho de Deus, e aí algum dos seus parentes lá pisa numa bomba, e ele começa a orar, testemunhar, e aí aquele povo começa a se chocar com isso, tal, e ele vai lá e puxa aquele parente dele que estava pisando na bomba. Ele creu, ele orou e ele falou: olha, em nome de Yeshua, né, o Messias, não vai acontecer nada. E ele puxou o menino com o pé na bomba assim, ó, e a bomba ficou lá e não explodiu, e um monte de gente viu e se converteu. É assim que Deus faz. Deus opera e Deus responde orações e Deus efetua milagres. Por isso que nós oramos, senão não precisaria orar. Se Deus não está agindo hoje, se os dons não são para hoje, nós não precisamos orar. Textos como 1 Coríntios 12, de 9 a 11, Tiago 5, de 14 a 16, nos mostram sobre o dom de cura. Olha lá, me fala vocês, né? Ó, pessoal, nós temos algumas pessoas aqui que estão nos ajudando a fazer a live, por isso que eu estou olhando para lá. Aí vocês podem me ajudar, e vocês aí também. Me fala nos últimos 13 meses, eu fiz uma conta aqui de 13, mas pode ser 14 meses. Me fala um crente que nos últimos 13 ou 14 meses não tenha orado pedindo a Deus para nos livrar da Covid. Orado por alguém pedindo a cura do Covid. Orado por um parente que está internado, por um amigo que está internado. Me fala um crente, porque se tiver um crente na face da terra que não orou por isso, ele é desviado, não é crente não. E se nós oramos assim, é porque nós cremos que Deus está agindo. Hoje o Alex iniciou o culto orando. Nós estamos orando por cura, pela cura da nossa nação, pela cura da nossa política, pela cura do Covid, mas estamos orando. Inclusive os cessacionistas estão orando por cura, orando por salvação, orando por restauração. Ou seja, no fundo, até os cessacionistas creem que o Espírito Santo está atuando hoje. Logo, não existe cessacionismo. Pronto. Eu sei que vão me bater, mas é isso. Não existe cessacionismo. Se os dons cessaram, nós não precisamos mais orar por cura. Pronto. Aliás, nós não precisamos mais nem orar, né? Mas alguém pode dizer assim, né? Ah, mas ele foi curado porque tomou remédio. Ele foi curado porque o médico fez um negócio lá, deu uma injeção, levou na benzedeira, seja lá o que for, meu amigo. Deus está respondendo. Deus não vai usar a benzedeira, mas Deus ele usa o médico. Deus ele usa o remédio. Deus ele usa uma série de coisas. Ele vai usar o seu vizinho para ungir você. Deus vai usar diversas maneiras para responder a sua oração e entrar com cura. E ainda que ele não te cure, ainda assim Deus está operando um milagre na sua vida. Porque às vezes Deus não cura, Deus até leva a pessoa por amor a essa pessoa, porque Ele quer essa pessoa com Ele, porque Ele sabe que lá na frente essa pessoa pode se apostatar e tal. Então é melhor, deixa eu levar logo aqui para ficar comigo, já que ele está com o pezinho na cova, vamos já levar. Aí ele vem aqui para o céu e vai dar tudo certo. É assim, Deus faz tudo certo, Ele é soberano. Deus é soberano. Outra coisa, ao longo da história, já estou caminhando para o final, meus irmãos. Ao longo da história, e aí ao longo da história da Bíblia, né, da igreja, e aí eu me refiro ao período pós-bíblico, ali, os pais da igreja, os 7 primeiros séculos da igreja, nós vamos ver todos eles crendo nos dons. Muitos dos evangelistas, muitos dos pais da igreja oravam por cura, e o enfermo era curado, o enfermo era restaurado. Quantos evangelistas nós conhecemos a história de que iam pregar e oravam por enfermos e eram curados, e oravam até por mortos e mortos ressuscitavam. Esta é a história. Então assim, se o Espírito Santo atuava antigamente, lá no primeiro século, Ele continua
atuando hoje e continuará atuando até a volta de Jesus Cristo. Não tem jeito. Claro que uma coisa, agora fechando, com chave de ouro, é muito importante a gente destacar uma coisa. Vou até tomar água. O dom do discernimento. Olha aí, a gente fala muito do dom da cura, esses dons fantásticos, sobrenaturais, né? Vou orar ali, o cara vai ressuscitar, o cara vai curar o enfermo, não sei o que, o cego vai enxergar. A gente quer esse tipo de dom, mas nós precisamos buscar o dom do discernimento. 1 João 4 diz que nem todos os espíritos provêm de Deus. Nem todos os espíritos provêm de Deus. Nós precisamos avaliar as profecias, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo quando o crente vem profetar na sua vida. Analise, ore. Não receba tipo assim, uau, né? Eu vou casar, né? O solteiro, né, Alex? Sempre fala disso, né? Uau, eu vou casar com aquela garota linda, maravilhosa. A garota linda, maravilhosa já é casada. Como que alguém vem profetar uma coisa dessa? Então assim, cuidado, vamos analisar as profecias, mesmo as que estão dentro da igreja. É interessante que 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21, diz o seguinte, que nós não devemos desprezá-la, mas nós devemos analisá-las. Nada deve ser desprezado, tudo deve ser analisado. O autor usa uma frase muito interessante no seu livro, ele diz assim, não jogue fora o bebê junto com a água da bacia. Não despreze tudo, mas também não afogue o bebê nessa água. Entenderam aí o esquema? Não despreza, fica atento, fica esperto, né? Não precisa ignorar tudo, né? Porque às vezes você vai ignorar uma profecia verídica do Senhor sobre a sua vida, você vai, né, sofrer depois. 1 Coríntios 12, 14 diz que precisamos buscar os dons espirituais, não todos para nós mesmos, mas para o corpo, para que a igreja como um todo possa edificar, e para que seja os dons para a igreja como um todo, isso que venha a edificar o corpo de Cristo. E podemos nos surpreender com o que Deus irá fazer na medida em que nos abrirmos a Deus, para que nos dê os dons, com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Os dons estão aí para hoje? Sim, estão. E nós vamos então agora, nos próximos estudos, nas próximas quartas-feiras aí, nós vamos nos aprofundar nisso, nós vamos mergulhar nos dons e entender que realmente os dons que Deus dispensou sobre a sua igreja, os dons que Deus tem para dar a mim e a você, é para a nossa edificação, mas acima de tudo para o crescimento, para o aperfeiçoamento da igreja. Então nós podemos e devemos buscar os dons, tá certo? Que Deus nos abençoe, continue com a gente nas próximas semanas, que nós temos muita coisa para tratar sobre o assunto. Se você puder adquirir esse livro,